trabalho, aqueles que estão em viagem, o Senhor possa estar guardando a cada um, e aqueles que estão em casa, que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando, que eles possam estar acompanhando conosco, aí pela live, Senhor, da Escola Bíblica Dominical. Meu Deus e meu Pai, fala conosco nesta manhã, através do louvor, através da Tua palavra ministrada, Senhor, pelo pastor Francimar, que estará aqui, Senhor Deus, como canal de bênçãos aos nossos corações. Deus, fica conosco e abençoa-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ouvir a Débora louvando o hino. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor com o hino 432. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze, ó Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a Teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Glória a Deus, amém. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que as nossas vidas esteja sempre consagrada ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos fazer a nossa lição nesta manhã. Nós já estamos na lição 10 desse trimestre, terceiro trimestre de 2020, né?
chegando já à lição 10, faltando apenas, depois dessa, mais 3 lições para encerrarmos o trimestre. E já temos já a nova lição, né? No próximo trimestre, tem por título Glossolalia. É um nome meio difícil, né? Não sei se os irmãos já chegaram a ver o nosso tema da próxima lição. É isso aí, irmãos, que eu falei, é porque é uma palavra um pouco diferente, né? É glossolalia, se não me engano. Esse é o próximo tema do 4º trimestre de 2020. Então nós já estamos chegando mais ao final, agradecendo a Deus por nos permitirmos um pouco diferente, né, irmãos? Esse trimestre já veio do mês passado, do segundo, terceiro, mas acreditando que tudo vai voltar em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja estará aqui em peso, né? Acreditamos nós, para estarmos aprendendo junto da palavra do Senhor Jesus Cristo. Tem por título, hoje é 6 de setembro de 2020, provai se o Espírito são de Deus. Louvado seja Deus. Textual, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já são muitos falsos profetas se ter levantado no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 1. Então nós temos que estarmos provando se o Espírito vem de Deus, são de Deus. Verdade prática, através dos dons espirituais a igreja discerne os espíritos enganadores. Leitura bíblica em classe se encontra em Neemias capítulo 6, versículo 10 ao 14. Depois, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e versículo 21. Depois, 1 Coríntios 14, versículo 29. Aos irmãos que não têm a revista, abra conosco em Neemias capítulo 6, e nós estaremos lendo junto, versículo 10 até o 14 e assim por diante. Vou dando as coordenadas aqui. Vamos lá, Neemias 6, versículo 10. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaias, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Conheci que eis que não era Deus que o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sabalate o subornaram. Versículo 13. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que se tivesse alguma causa a fim de me inflamarem e assim me vituperarem. Versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sabalate, conforme estas suas obras, e também da profecia da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Agora, 1 Tessalonicenses 5, versículo 20 e o 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. 1 Coríntios 14, versículo 29. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Oremos. Pai, nós te glorificamos, Deus, pelos louvores, pela tua palavra lida. O Senhor continua falando, Senhor, aos nossos corações. Prepara, Deus, o nosso coração nesta manhã para receber a tua palavra, Senhor. Prepara a nossa mente para entender a tua palavra e nós possamos sermos ouvintes e praticantes, não esquecidos, ó Deus, e que a tua palavra seja guardada em nosso coração para não pecarmos contra ti. Fala conosco, Deus, segundo a tua vontade, o teu querer. Nos ensina mais um pouco de ti nesta manhã, Senhor. Usa o teu servo, o pastor Francimar, como canal de bênção aos nossos corações, e que a tua palavra venha alcançar a todos, ó Deus, aqueles que estão assistindo pela live, que estão em casa, ó Deus, que possa ser alcançado pela tua palavra, e que a tua palavra possa transformar, possa libertar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sê conosco, que nos abençoe, em nome de Jesus. Pastor Francimar.
Glória a Deus, a paz do Senhor para todos. Que Deus continue abençoando a vida de cada um aqui presentes e aqueles que estão de forma online, acompanhando online e posteriormente assistindo de forma gravada. Amém? Nós vamos estar desenvolvendo uma lição de número 10, né? É uma sequência de informações sobre os livros de Esdras, Neemias, e aí pega alguns pontos dentro desse processo que aconteceu e traz uma análise pontuais sobre o assunto. E hoje estaremos tratando sobre provar o Espírito, pegando ali um texto baseado ali em Neemias, né? E fazermos uma análise para a igreja do presente século, de como proceder, de como realizar essas instruções registradas na Bíblia para a igreja, amém? Para a igreja. E o assunto, o tema é como provar se os Espíritos são de Deus. Provar se os Espíritos são de Deus. É um assunto complexo, mas quando nós nos colocamos disponível para o aprendizado, se torna fácil e possível de entender, né? Impossível de entender. Talvez a deficiência nossa, amados irmãos, é não querer aprender, ou não querer realmente colocar à disposição o aprendizado. E nós precisamos motivar a nossa turma, o nosso povo, no globo terrestre, a sentirem um desejo na palavra de Deus, né? Um desejo de aprender mais da palavra do Senhor. E nós somos esses mentores que devemos estimular para que sintamos bem quando estudamos, quando lemos. Nós temos uma deficiência porque nós fomos muitas das vezes instruídos a sermos frequentadores de igreja ou simplesmente ouvidores, amados irmãos, e temos esquecido que nós devemos examinar as Escrituras. Ela te traz muito mais embasamento, fortalecimento e encorajamento na sua fé. Amém? Então, nós precisamos ter esse propósito em nosso coração. Caso contrário, nos tornaremos nos tornaremos inúteis em relação aos ventos de doutrinas, né? Às oscilações da vida. E se a gente não tiver um embasamento, fica muito difícil da gente sermos apologetas ou defensores do Evangelho. Amém? Do Evangelho. Então nós precisamos começar a investir mais justamente na leitura e examinação da palavra de Deus. Nós vamos estar tratando aqui sobre um assunto para muitos pode ser polêmico, para outros que ainda não entendem, e outros interpretam com muita facilidade sobre essa questão de provar se os Espíritos são de Deus, né? Então vamos estar lendo aqui o cuidado com os falsos profetas, né? É um zelo, é uma preocupação que já existia desde os primórdios, e isso tem continuado a existir no meio e continuará até o fim dos tempos. Isso aí não tem como extingui-los de maneira nenhuma. E é até bom que se tenha. Eu tenho uma posição que se tenha, porque eles nos motivam a fazermos a averiguação da palavra. Eles são incentivadores para saber se é verdade ou não daquilo que está se falando. Eles que realmente Deus tem permitido, amados irmãos, para isso, para nos motivar. Agora, como é que eu vou entender sobre se a pessoa está falando é verdade ou não? Isso aqui é uma instância jurídica, irmão. É a defesa do contraditório. É você analisar os fatos. Aqui eu queria que vocês até se colocassem em questão de um tribunal.
aonde se vai analisar os fatos, aonde se vai buscar a averiguação das informações, da coerência, da origem, para saber se tem base realmente, se é falso ou não. Para tirar aquela ideia, aquela conotação que a gente tem, por exemplo, não, eu sou crente, e aí eu recebo um êxtase, e Deus me revelou naquele momento que aquilo ali é falso, é mentira. Se nós lermos afinco o que se diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e o capítulo 14, nós vamos entender que não é isso. A gente precisa estar embasado de muito fundamento e de muito conhecimento a respeito da palavra de Deus para saber se realmente é ou não é verdade. Concorda comigo? Se não, vamos colocar capítulo 4 de Mateus. Houve uma discussão ali teológica entre Jesus e Satanás, não é verdade? Satanás estava discutindo com Jesus o que está escrito, com a Bíblia. É com a Bíblia. E aí houve justamente houve contestações, refutações, embasamento e conclusões. Sabedoria, conhecimento, cura, discernimento, profecia, são estes dons concedidos à igreja. Mas não é simplesmente lançado e pronto, de uma forma aleatória, a ermo, não. Tem todo um fundamento para que você se construa e tenha uma defesa consistente do evangelho que você segue, do Deus que você serve, e da comunidade que você serve. É preciso isso. O texto fala sobre essas questões dos falsos profetas, como devemos fazer isso, como devemos provar os espíritos, como devemos julgar as profecias, olha aí, como devemos julgar as profecias. O que você fala, o que eu falo, o fato de eu ser pastor, de ter uma carteirinha, de estar vinculado a uma convenção, tem que ser provado o que eu falo. Porque conhece o pastor Francimar, porque ele é meu amigo, tal, mas eu vou pegar as palavras e vou enquadrá-las aonde? Na palavra de Deus. E vou realmente medir, eu vou canonizá-la, para saber se está em conformidade. Mas para mim saber se está em conformidade, é necessário que eu conheça as regras do jogo. É necessário que eu conheça as diretrizes, que eu conheça as instruções. E aí é onde você é levado, quer queira e quer não queira, a estudar a Bíblia. Caso contrário, você vai ser simplesmente um dos mais 12, que vai estar em um dos mais 12, eu estou falando em relação ao júri popular, que às vezes não analisa, vai pegando pela sequência do que está acontecendo e pronto, e vai pelo rumo da maioria. Aí nós continuamos a estar em uma imaturidade cristã no século XXI, na era do conhecimento, da tecnologia, dos avanços do conhecimento. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, o top dos top que existia era ter o 2º grau. Hoje nós já temos, amados irmãos, PhD. Nós temos a graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, doutorado, PhD, tem até semideus, se quiser. E a gente não pode simplesmente ignorar esses avanços. Nós precisamos aprimorar e trazer esta aplicabilidade para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Esse primeiro texto aqui, que é mencionado em relação a Neemias, nós sabemos que Neemias, um homem realmente orientado ali,
designado por Artaxerxes para dar continuidade a um segundo processo da reconstrução de Jerusalém. Nós já estudamos a respeito sobre a reconstrução do templo. Aqui já é uma outra fase, mas que está dentro do mesmo contexto. Existe intervalo de anos? Sim, também tem intervalo de anos. É interessante, por isso que nós precisamos estudar. Porque senão a gente faz uma salada de informações e não traz nenhum tipo de consistência da palavra. Então, Neemias aqui, nós já estudamos aí, nós estávamos estudando até na semana passada aí sobre Esdra, né? Esdra, que aí foi responsável pela reconstrução. Esdra foi responsável por ensinar, na verdade, né? Zorobabel e Josué foram os responsáveis pela a reconstrução do templo. Posteriormente, Esdra foi para fazer a reestruturação da língua hebreia, trazer os ensinamentos, que é um assunto para a próxima lição. E aí vocês vão estudar primeiro Esdra, segundo Esdra, só Esdra. Segundo Esdra já é complicado aí para nós, os que bloqueiam os apócrifos, né? Aquilo que informaram que vocês não podem ler, bloquear. É a mesma coisa de dizer assim, só tome Coca-Cola. Qualquer outro refrigerante é maligno. É isso. Mas existe refrigerante melhor do que a Coca-Cola? Sim ou não? Cada um tem seu gosto. Então a gente precisa desenvolver isso. Então aqui nós vamos ver que Neemias já estava em uma fase mais na frente, onde já houvera realmente a reconstrução do templo. E ali ele estava para fazer a reconstrução dos muros. É um outro cenário, é uma outra situação, e com praticamente as mesmas circunstâncias de adversidades, de relutância, de resiliência. Então, nós precisamos analisar isso. Quando nós fazemos isso, facilita para a nossa geografia de época, facilita a compreensão do desenvolvimento da palavra. Então, esse homem aqui, ele estava sendo perseguido para que pudesse, de todas as formas, obstruir, né, o avanço da construção dos muros. E chegou uma certa situação de que ele realmente refutou e diz, eu não vou. E ele mesmo entendeu que não era de Deus. Ele entendeu que não era de Deus. Mas para ele chegar a esse ponto que não era de Deus, não foi um flash, relâmpago instantâneo, tal, que deu no cérebro dele para chegar a esse ponto. Ele teve algumas análises a respeito da situação, da convivência. Foi a primeira vez? Foi a segunda vez? Tiveram outras situações de encurralá-lo, de tirá-lo da frente da obra? Sim, havia várias circunstâncias. O profeta, o anunciador da informação, tinha o perfil ou não tinha um perfil? Então são várias interrogações que se existem. E ele chegou ao ponto de analisar que não era dele. Primeiramente, que ele já achava um contraditório, concorda comigo? Que se ele já estava lá em Artaxerxes, o cara já era o copeiro-mor, já era o funcionário público, já estava aguardando a aposentadoria dele, receber salário no Brasil, vamos lá para ser copeiro em torno de 15 mil reais. Pronto, ele já estava lá, tranquilo, eu quero saber o que está acontecendo lá na minha região. Não. Mas ele sentiu um despertamento de ir e fazer uma obra, concorda? Por que Deus ia fazer o contraditório lá? Então havia todo um trajeto. Ele mesmo formulou isso, ele construiu isso com a fé, com as orientações, com as suas convicções, de que ele sabia, quando ele foi para lá, ele não foi imaginando que seria mamão com açúcar, concorda comigo? Ele sabia que seria um desafio. Agora me diz por quê? Ele não sabia dos históricos que já tinham acontecido com seu antecessor, com Esdras, com Zorobabel e com Josué? Não sabia dos seus históricos? Não existia na época o Instagram, o Facebook para ter uma informação instantânea, mas havia, a notícia se corria. Ainda que passasse mês, mas ela corria. As informações percorriam.
E aquilo dali foi simplesmente se fortalecendo. Então, hoje não é diferente. Nós precisamos construir, amados irmãos, a nossa convicção. Mas como é que eu construo a convicção do reino dos céus, a convicção em Cristo Jesus? Como é que eu construo essa convicção de que a pessoa está realmente falando o contrário daquilo que eu aprendi? Como? A Bíblia diz, o próprio Jesus diz, examinais as Escrituras, porque delas fala a respeito de mim. É examinando, é estudando, é tendo exaustão, mas no aprendizado da palavra. E com isso você vai ter consistência de defesa quanto àquele que você está amando, aquele que você está servindo. Caso contrário, você não vai ter. Você vai querer simplesmente o que se ensinaram para nós, um frenesi, está entendendo? De que, não, me dê, Senhor, me revela aqui agora se é verdade ou não, e pronto, e eu vou dizer mentira. Não é. De maneira alguma eu tenho autoridade de chegar e dizer que o Roger é inedônio e que o Flávio é idôneo, se não tiver uma análise dos fatos, uma consistência. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, que os dons espirituais estão disponíveis à igreja, não é verdade? Me cite uns dons aí. Vamos citar alguns dons aqui. Então vamos lá para 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 para frente, vai falar sobre esses dons. Vamos só para a gente lançar questionamentos à Bíblia. Quando você lança questionamento àquilo que você tem incerteza, a Bíblia tem a resposta e ela vai te conviccionar. Não tenha receio de jogar dúvida. Lance questionamentos sobre a Bíblia. Por que isso? Para que isso? Na medida que você faz isso, você está estimulando a você mesmo buscar resposta, concorda comigo? E aí vocês vão, na medida que vocês vão buscando resposta, vocês vão consolidando a sua convicção. E aí vocês vão tendo firmeza em Cristo Jesus. Oh, irmão, tem muitos que estão seguindo simplesmente por se ouvir falar, ou por ser justamente uma elitização no Brasil agora, porque a maioria todos são cristãos, e eu entro nessa classe e pronto, eu vou junto com a maioria, mas sem saber por que eu estou seguindo, por que eu estou seguindo. Não, é a maioria, e eu estou seguindo porque estou seguindo, mas por que estou seguindo? Não estou seguindo porque eu sei que estão indo, e eu estou seguindo e pronto. Não tem convicção porque estão seguindo. Aí na hora das lutas nós vamos ver sobre a parábola da semente. E aquela questão da parábola da semente, ela se inclui justamente a mim e a você. A que ponto e qual o tipo da semente que foi plantada na minha vida, ou eu estou permitindo plantar na minha vida, para que eu venha ter consistência. Caso contrário, eu sou volátil. Eu sou inconsistente, eu sou vulnerável, eu não tenho base, e aí eu não consigo construir. Mas por que eu não consigo construir? Porque eu não estou buscando esta construção. A Bíblia diz que os dons, ela é importantíssimo para o zelo e a proteção da comunidade, da apologia, ou seja, dos ensinos, da defesa, das críticas, para que nós possamos consolidar a nossa fé, a nossa convicção em Cristo Jesus. Tem pessoas que são crentes, mas não sabem nem quem é Jesus. Não sabem nem quem é o Messias. Então, aí fica difícil. Você vive por aquele vento de informações superficiais, e na hora de se buscar uma defesa, não tem base. E para provar o Espírito, você precisa ter defesa. Você é promotor e você é advogado. O promotor não estuda as leis jurídicas de um determinado país para defender um cliente, ou acusar um cliente. E o advogado não estuda também as mesmas leis
para dar direito à dúvida, ao contraditório. E o juiz vai analisar e ponderar as informações e vai procurar acertar o mais possível, de acordo com as informações, de acordo com as provas circunstanciais. É baseado nisso. Ou vocês acham que todos os vereditos são certeiros? A vida também nossa não é diferente. Para mim chegar ao ponto de nós analisarmos e definirmos que não é o que não é, ainda que seja no âmbito espiritual. Por que estou dizendo isso? Porque para se provar, isso é na atmosfera espiritual, concorda comigo? Mas para que eu possa chegar a esse estado espiritual é necessário que eu conheça e tenha fundamento sobre este nível espiritual. Conhecer os fundamentos de Cristo. Eu preciso me consolidar a respeito disso. Quer ler para nós aí, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, aí vai falar a respeito disso aí. É igual, por exemplo, pode procurar aí, não tiver já Não, pode continuar a ler aí. Ok, pronto. Vamos analisar. Aqui a Bíblia diz que os dons, o que é esses dons? Dons é uma habilidade concedida, amados irmãos, a cada um de nós. A cada um. Todos nós somos inteligentes, todos nós somos racionais, todos nós somos capazes. Amém? Sim, todos nós somos capazes. É você que tem que buscar. A Bíblia diz que existe essa capacitação na igreja para que haja justamente uma administração gerencial, um zelo pela apologia, né, em Cristo Jesus. E diz que o Espírito Santo dá a quem quer, né, a cada um. Ou seja, aí inicia que é dado a sabedoria, né? Primeiro a sabedoria. Ok. É aquilo que eu falei, todos nós somos intelectuais. A sabedoria. Todos nós somos intelectuais. Mas, porém, nós precisamos alimentar isso, essa sabedoria. Sabedoria para quê? O saber para quê? Saber o quê? Saber por quê? Eu preciso saber disso. E a gente acha que quando nós buscamos os dons espirituais, nós imaginamos que nós vamos receber, amados irmãos, uma formatação completa de tudo isso na nossa vida, se a gente não procurar uma construção. Isso é uma construção. O próximo vai falar sobre conhecimento. E o que é conhecimento? Não é a busca? Você não tem a inteligência? Então procure saber. Todos nós aqui somos médicos? Ou nenhum somos médicos? E por que todos nós não somos médicos? Todos acham que vocês não conseguem estudar medicina? E se quiséssemos estudar medicina, conseguiríamos? Pronto. Então o conhecimento é buscado. Sabedoria, ela já é dada, é o início da nossa formatação. Mas o conhecimento é buscado. E a gente não quer buscar, a gente quer simplesmente receber a revelação. Amados, não tem mais nada do que ser revelado. Lá em Efésios, a Bíblia diz que a multiforme sabedoria já foi revelada em quem? Quem é? Já foi revelada em quem? Tudo aqui já foi revelado em quem? Na igreja. Eu sou a igreja. Não tem mais nada do que ser revelado, não. Nós somos o revelado de Deus.
A igreja é a revelação do plano da salvação. Não tem mal que ser revelado, não. É conhecimento, e conhecimento eu preciso ter. Eu preciso me fundamentar, eu preciso conhecer, eu preciso me estruturar, para mim ter realmente conhecimento de causa. Conhecimento de causa. Estudar é fundamental, é importantíssimo. Hoje nós temos aí, amados irmãos, lamentavelmente, eu posso falar pela nossa denominação, as pessoas não têm mais interesse justamente no aprendizado, na leitura, nos estudos. Por que não tem isso? Porque nunca foram ensinados a ter esse tipo de discipulado. E aí quando vem essas lutas e essas dificuldades, eles não tiveram fundamento. Porque achavam que era simplesmente o frenesi, achavam que era simplesmente o pula-pula, achavam que era simplesmente o desequilíbrio, falavam que era somente festa, festança e pronto. E agora não tem isso. E cadê a consistência da palavra, da sua convicção, da sua estrutura, da sua construção em Cristo Jesus, da fundamentação da sua fé? Cadê? Nós precisamos nos preocupar com isso. As pessoas precisam sentir o interesse da palavra, meu irmão, na sua história, nas suas superações, nas suas resistências ao longo da história, e saber que o Evangelho não nasceu ontem, mas para isso eu preciso estudar, eu preciso me fundamentar. E aí eu tenho a sabedoria. Não estou dizendo aqui que não possa ter uma informação instantânea e libertadora imediata de Deus para um determinado caso, mas essa não é a via de regra, chama-se uma exceção. É um momento instantâneo, é rápido. Mas na maioria é conhecimento. É dado ao conhecimento. As pessoas que mais se destacam aí, amados irmãos, de forma lícita, são as pessoas que mais estudam, que mais têm conhecimento. Não é verdade? As pessoas se capacitam para uma determinada função porque estudou. Por que um cirurgião, amados irmãos, se destaca no nível nacional? Não, é porque um dia eu acordei e aí eu fui, envolvido, eu aprendi tudo. Eu estou assistindo muito aquilo, está entendendo? Doctor, né? Eu aprendi tudo e pronto. Não fui numa faculdade, não fui nada, simplesmente eu faço tudo. É assim que acontece na vida? Deixa ele não passar lá 10, 15 anos na vida dele estudando sobre aquela matéria lá para ver se ele vai conseguir desenvolver o seu papel. É o conhecimento. Então a gente precisa ter esse tipo de embasamento na nossa vida, para chegar a esse ponto de fazer uma análise de provar os espíritos, Porque os falsos profetas sempre esteve e sempre estarão no meio de vós. No meio de vós. E a única forma de nós contestá-los, refutá-los, indagá-los, é através da Sagrada Escritura. E não procurando subterfúgio, você não presta, e pronto, e achar que isso é uma resposta coerente. Você é um demônio. Aí eu estou me subterfugiando, eu estou me acovardando, porque como eu não sei me defender, então eu já te condeno para que você não converse comigo, e pronto, já era. É o que mais se tem hoje. As pessoas não conseguem aceitar as críticas, que sejam essas construtivas e para muitos destrutivas, mas não conseguem associar essas informações para que possamos realmente embasar uma resposta coerente. Porque no nosso perfil de irmandade, eu tenho que ser respeitoso continuamente contigo. E não tenho que discordar nenhuma vírgula contigo, porque no momento que eu discordar, dentro do meu nível de padronização, eu já te considero como inimigo, sabia? Eu já começo a ter uma antipatia por você, eu já começo a ter uma rejeição por você, porque você não está mais concordando comigo nesses pontos. E aí, com essa, eu vou me distanciando e vou te
considerando como um falso profeta. Mas é você que está me considerando como um falso profeta, e não pelas regras da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Aí chama-se ignorância, quando eu não consigo embasar a minha fé, eu procuro meios de sair, de me excluir. E o propósito da palavra do Senhor é examinar as Escrituras e sabei e concluam, tirem suas próprias conclusões, que delas se falam, desde Gênesis ao Apocalipse, e de todos os apocalipses que existem aí, está entendendo? Apocalipse de João, de Bartolomeu, de Pedro, de Paulo, qualquer tipo de apocalipse vai se falar a respeito de mim. Vai se falar a respeito de mim, pronto. É esse embasamento, é essa convicção que nós precisamos entender. Aí vai ter o dom de cura, o próximo, se eu não me engano, aí é o dom de cura. Como é que eu vou ousar a solicitar a cura por meio de um nome que eu não conheço? Como é que eu vou ousar a pedir uma cura em nome de uma pessoa que eu não tenho conhecimento dele? Quando se fala em relacionamento, irmão, vamos buscar a Deus, vamos nos relacionar, vamos a tal, é isso, é conhecer. É conhecer essa pessoa, é conhecer os seus fundamentos, é conhecer os seus ensinos, é conhecer a sua estrutura, é conhecer a sua raiz, é conhecer a sua etnia, é conhecer tudo, é você ter uma informação completa dessa pessoa. Porque na medida que você o conhece, você vai tendo convicção, e na medida que você vai tendo convicção, você vai tendo confiança, na medida que você vai tendo confiança, você vai tendo ousadia. Caso contrário, nós vamos ficar igual aqueles filhos de Cefas, tal que eu te conjuro, demônio, em nome de Jesus, a quem Paulo pregas. Só isso. Parece que é uma realidade do século 21. Nós falamos por falar, mas não temos convicção de quem estamos falando e por quem estamos falando. Porque vivemos no oba-oba. Informações superficiais. E aí isso não te traz convicção nem para você orar para alguém que está com dor de cabeça, muito menos quem está com câncer. E essa ousadia e confiança, ela só vem embasada na medida do estudo. E é pior ainda quando vai falar sobre, dentre estudinho, você vai ter que dar o dom de profecia. E o que é o dom da profecia aí, o que está se relatando hoje em relação ao nosso tempo? Não é a Bíblia? É você falar, é você ler e você transmitir com eficiência e convicção o que está escrito. Não falar simplesmente por falar como um livro comum e pronto, como se você fosse um literário. Você fosse expor uma literatura comum. Não, você precisa ter convicção do que está ali. Caso contrário, meu irmão, nós vamos ficar simplesmente achando que nós vamos, irmão, vamos agora aqui clamar para que Deus dê o dom para esta igreja, e pronto, aí todo mundo é bombardeado. Eu recebi aqui o dom da sabedoria, o outro vai dizer o dom do conhecimento, eu recebi o dom da cura, tal, como se fosse de forma aleatória, e não é assim. Nós vamos continuar ainda na mesma visão do século I e não vai ser assim agora. Quer ter o dom da cura? Primeiro você precisa acreditar no curador. Como é que eu vou acreditar no curador? Estudando. Por onde? Pelos meios da Escritura e por livros adicionais, que vai fortalecer a minha crença e pronto. A minha fé é pelos relatos, e isso vai nos corroborando, nos revestindo.
Ah, Senhor, o Senhor curou aquela mulher do fluxo de sangue, está registrado lá, eu acredito. Isso aqui não foi uma simples palavras aleatória, não. Ela vem superando ao longo dos anos, tal, está aqui, eu acredito, sim. O Senhor pode fazer muito mais do que isso. E aí as coisas vão acontecer. Jesus disse que se nós tivermos fé, por menor que seja, nós podemos fazer coisas extraordinárias, inclusive mudar uma montanha de um lado para outro de forma literal. Ele falou de forma literal. Provai os espíritos. É um assunto bastante peculiar e importante para a igreja. O conhecimento é importantíssimo, amados irmãos, para que a gente não vive mais em fábulas, em meninice, sabe? Não, temos que ter consistência. O apóstolo Paulo falava naquela época ainda, quando estava dando uma alimentaçãozinha ainda, uma alimentação de leite, mas ele falou, olha, mas o correto agora é falar com vocês, é com feijoada, lá no Nordeste, lá o forte, lá o que tem um mocotó, tá entendendo? É uma coisa forte. Mas não, ainda estamos tratando hoje criança como adultos como criança, né? Ainda estamos indo no leite infantil ainda. Nós precisamos sair, já tem mais de 2000 anos aí, nós precisamos ter consistência, fundamento sobre isso. As pessoas precisam ter prazer na leitura e convicção e fé e pronto. Mas como fazer isso? A Bíblia diz que, aí lá em Romanos capítulo, fugiu aqui, mas diz que a fé vem pelo ouvir. Vírgula, ponto final, é isso? E o ouvirá? Ok. Esse ouvir também, não é simplesmente nós ignorarmos a leitura aqui, fechar, pronto. Adornou, eu vou para a igreja hoje, e o que falar eu vou receber como verdade, vou dar ela como verdade e pronto, e vou me seguir com o meu tradicional. É uma tradição. Nós estamos sendo muito tradicionais, nós temos muitas pessoas que não estão mais lendo, não leem, não têm prazer, as pessoas não têm mais prazer de ler a Bíblia, nem de esfoliar a Bíblia, de folhear a Bíblia, não tem mais. Porque acham que o fato de vocês terem como um amuleto de estar nas quartas-feiras e nos domingos no templo está assegurando. Você já tem um amuleto contra a maldição, um amuleto contra a doença, um amuleto contra a pandemia, um amuleto contra, contra tudo. E na verdade você está perdendo tempo. A gente precisa sair dessa superficialidade. Eu quero estar nas quartas-feiras para me aprender. Eu preciso estar nos domingos para aprender. Eu queria que fosse a semana inteira de aprendizado da Bíblia. Eu preciso. A Bíblia diz que ela é inesgotável, não é inesgotável? Quanto mais tu bebe, mais tu sente sede. É isso que o crente precisa entender. Mas para isso nós precisamos estimulá-los, nós precisamos aguçar esse desejo, nós precisamos aprender essas informações. As pessoas precisam sentir prazer, amados irmãos. Olha, quando você tira um tempo para você fazer um estudo, não é ler, quando você lê, essa sua captação, você pode até pegar assim, uma informação globalizada, tá entendendo, do que o texto está querendo dizer, mas se você para estudar aquele texto, ou aquela perícope, ou aquela situação, você vai, aí entra no texto e você vai procurar outras situações, você vai encontrar muitas outras coisas preciosas que você não conseguiu perceber quando fez uma leitura superficial. Deixa eu te dizer, vou te dizer, quem vem a Brasília agora, esses turistas, eu vou te dizer, quem não conhece, presta atenção. Todo turista, quando chega em Brasília, que vai olhar agora lá, vai lá no centro de Brasília, você pode até fazer um sobrevoo ali de helicóptero, você vai dizer que está seco demais, não é verdade? E não tem solução. Brasília é seca e não tem solução. É aquelas gramas tudo morta, está tudo morto, não está? Sim ou não? Você sabia que antes de se plantar aquela grama foi feita uma análise, ela foi feita uma provação lá no deserto? Porque o nosso sistema aqui, a nossa terra, está entendendo? A nossa terra, ela é considerada como o mesmo sistema do deserto. Então foram feitos, ela foi preparada, não foi aleatório não pegou uma graminha de qualquer lugar e colocou em Brasília não. Foi analisada e trouxeram para cá.
ela é o quê? Você pode até olhar ali, ela está como morta, aparentemente, para todos que veem. Mas ela está sendo alimentada. Basta dar o primeiro orvalho, a primeira chuvinha no Distrito Federal, você pode ir no dia seguinte, elas estão todas verdinhas. Mas por que não botaram qualquer outro tipo de grama? E bonito. Isso. É esse sentido que... Isso. É isso. Isso. Dessa forma, é por isso que nós somos imaturos. Aí quando eu quero uma coisa, eu vou na fonte, vou no Google. É o maior inimigo dos crentes hoje, chama-se Google. Autoajuda. Preguiça de ler e examinar. Então, você vê, mas irmãos, é uma realidade. Eu não estou globalizando aqui todas as igrejas. Eu falo em relação à nossa. A nossa. Essa imaturidade, essa infantilidade, essa meninice. O que o pastor Rogevânio falou aí é o que muitos imaginam, que quando vamos fazer uma oração aqui para Deus mandar os dons espirituais, interpreto da forma como ele falou, porque assim nós fomos ensinados. Vamos orar, o que ele está falando? Vamos orar para que você seja despertado pelo Espírito Santo para buscar isso, e é o que Paulo diz, buscai os dons. Vamos orar para quê? Para que a igreja seja comovida para essa oração, que o Espírito Santo possa usar cada um na sua área, para que ele busque. Hoje nós estamos vendo, isso é comum nas igrejas, você não é tartaruga, você é uma gazela veloz. Não, você não é tartaruga. Mas só que você tem que parar para ver que uma gazela vive 10 anos, se o leão não jogar ela antes. É tartaruga, vive 120. Então, aí, mas creio, eu decreto que você não é tartaruga. Não, eu sou tartaruguinha, mas vou viver 120 anos. Eu sou uma gazela, tudo bem que você seja uma gazela, vai viver até 8, correndo risco de ser andado antes. Então, nós precisamos muito disso. Como na profecia, né? A profecia, o dom de profecia. O que é o dom de profecia? É o dom de falar, o que não entendemos, como geral. Isso.
Se ele não estudar. Você viu, amado? Então, você entendeu como o assunto, é isso aqui que é discursivo. Eu preciso, a aula tem que ser isso. Não é só simplesmente recepcionar, não. Você tem o direito de questionar. Pode? Eu não sei nada. Só um minutinho. Dá um microfone para ele também, porque senão, não sei se o áudio consegue sair com perfeição para ficar gravado, tá entendendo? Está conseguindo? Amém. Então, eu não sei nada. Não sei nada. Mas 90% do que eu pouco que aprendi foi lendo a Bíblia, foi na escola dominical, no culto de ensino. Amém. É por aí. Mas aí, nós estamos anêmicos porque ninguém quer saber escola. Porque escola é cansativo demais. Você passar 1h30 sentado na cadeira dessa e falar assim, o que é isso? Isso é cansativo, mas meu filho, agora eu pergunto o cientista que hoje está estudando a cura do Covid. Me diga quantos anos da vida dele ele passou sentado num banco aprendendo. Aí nós queremos aprender de Deus, conhecer de Deus, ser usado. Eu já ouvi algumas pessoas, como eu gostaria de ser usado com o dom de cura, colocar a mão sobre o paralítico e ele andar. Mas não conhece nada de Deus, como que ele vai? Não vai ver. Então, nós precisamos aprender. Isso é verdade. Este aprender leva anos e anos. Eu ouvi, não vou falar o nome, de um grande pastor, depois eu falo o nome dele. Ele disse, nós cristãos, ele é cristão, pastor renovado, nós cristãos temos 5.000 quilômetros de extensão e 5 centímetros de profundidade. É isso aí. Isso é Isso, muita superficialidade. Muita superficialidade. Amém. Então, mas a discussão é essa, meus irmãos. A gente precisa desmistificar algumas situações, tá vendo? Nós, como mentores, como responsáveis, nós precisamos trazer um conhecimento mais coerente, tá, dentro das informações, para que a gente nunca tenha uma interpretação porque alguém falou sem que eu buscasse. Não é verdade? A gente não vive em um mundo fechado. Nós temos a liberdade para o conhecimento. E isso é fantástico, está entendendo? É isso que nos faz sermos livres em Cristo Jesus. E convicto na pessoa de Jesus. Então, amados, aprofundemos, não tenha receio, tá entendendo, de buscar informações, de fazer um curso, de fazer uma faculdade de cunho teológico, tá entendendo? De vocês aprofundarem, não tenham receio de lerem outros livros que vai adicionar à sua fé, porque isso vai complementar mais ainda. Mas os livros lá fora é contraditório. Então leia o contraditório. Você precisa saber a linha em que você está defendendo. Leia o contraditório e usa ele. Exato. Você precisa saber o que está acontecendo nas linhas de interpretações, nas informações que está fora daquilo que lhe direcionaram. É isso chama-se maturidade, conhecimento. E a profecia, a forma de profetizar, é isso aqui, é você pegar a Bíblia e diz que o obreiro aprovado não é aquilo que tem convicção daquilo que está falando. Jesus salva! Mas no coração dele, ele fala, não conheço nem quem é Jesus. Eu já ouvi falar e fala, porque existe curso de oratória. A oratória é você saber muito bem se comunicar, você ter uma boa dicção, de você saber transformar o não em sim, está entendendo? São palavras, são técnicas. Mas nós precisamos ter a convicção do que nós estamos pregando. Porque eu não sinto prazer, se eu não sinto prazer, eu não consigo desenvolver nenhuma outra área, amados irmãos, do cristianismo. Não tenho prazer. Como é que eu vou falar de Jesus se eu nem sei quem é Jesus? Eu vou falar que Jesus salva se eu nem me sinto convicto que estou salvo. Eu vou falar de Jesus porque Jesus liberta, e você não consegue gerar uma convicção.
E se você não consegue gerar uma convicção, por quê? A culpa é de quem? Sabe de quem é a culpa? A gente fala a culpa é do diabo. Tudo é do diabo. A gente não assume as nossas responsabilidades e assume o nosso compromisso, não. A culpa é minha. Eu não estudo, eu não tiro uma hora para me estudar, eu não leio a Bíblia, eu não sei como é que é a composição. Eu achei fantástico aqui, um irmão me procurou um dia desse aí e falou: pastor, é o seguinte, eu já li, eu leio 2 ou 3 vezes a Bíblia completa por ano. Mas eu sinto muita dificuldade de entender, porque uma hora fala de um assunto, depois eu passo para um livro, lá na frente parece que vai comentar o mesmo assunto de um livro que eu já li 3 vezes atrás. Aí eu digo, olha, é preocupação dele. Aí ele falou: eu queria que você elaborasse para mim uma ordem, possivelmente cronológica, da Bíblia. A gente nem sabe, a gente pensa que a Bíblia ela está feita aqui e está em ordem cronológica. A gente nem sequer questiona. E ele se preocupou: pastor, que você me colocasse aproximadamente assim, na ordem, os livros cronológicos, para que eu possa ter uma linha de raciocínio. Porque quando você falou o negócio de Esdras, aí está misturado com Ruth, lá do capítulo 7 no meio, aí embananei tudo. Que o capítulo 7 de Esdras, Taniano, onde ele começa, quando ele vai chegar lá, já existe um interlúdio, ou seja, naquele período, de forma simultânea, aconteceu o livro de Esther. Foi narrado o livro de Esther. Aí Esdras, aí tem o Esdras, tem Esther, aí tem Neemias. É a mesma literatura para o mesmo conceito, para o mesmo estudo. E ele ficou preocupado. Então isso é fantástico, eu gostei disso e fiz com o maior prazer. No domingo posterior eu cheguei e entreguei, está aqui a lista, está entendendo, de como você vai estudar. Como você já estudou, agora você vai coordenar a sua cabecinha geográfica das informações. Pronto, só isso, coisa simples. Mas a gente não se preocupa, a gente não consegue. Esse para mim seria o discipulado inicial para qualquer crente, é conhecer o que é a Bíblia, estrutura da Bíblia, composição da Bíblia, análise da Bíblia, os evangelhos, fazer análise dos evangelhos. Isso é bom. Sabe por quê? Eu te digo, existe muita confusão. Pessoas que leem lá em Mateus um texto, e quando lê lá em Marcos o mesmo texto, ele acha que é outro texto, que é outra circunstância. E quando vai ler em Lucas, acha, por quê? Porque tem uma coisa adicional, acha que ainda é outro texto com outra circunstância, ou seja, se tornando 4 textos de quatro assuntos distintos. E na verdade é o mesmo assunto, só precisa fazer o ajuntamento e pegar toda a composição da informação, e aí você faz uma análise com mais perfeição. Se você juntar todos os 4 evangelhos que nós chamamos, são praticamente todos os assuntos, exceto o livro de João, que tem mais assuntos particulares sobre a deidade de Cristo, mas tem alguns assuntos que estão atrelados. E tem informações que lá em Mateus falou, é uma certa mulher, mas essa mulher ninguém sabe o nome dela, mas esse nome lá em Marcos ele já fala o nome dessa mulher, que essa mulher vinha, e lá no outro vai falar aqui o nome dessa mulher e de onde que ela veio. E aí você consegue pegar um texto coeso, com informações substanciais e convicção, e prova que você estudou. É coisa simples. Nós precisamos ter essa maturidade de entendimento e conhecimento, amados irmãos. Que Deus continue nos dando graça e a sabedoria para que nós possamos desenvolver como julgar as profecias e por que devemos julgar as profecias. Tá bom? Vamos valorizar a palavra de Deus, honrando-a, estudando-a, amém? Estudando, vamos estudá-la, vamos esmiuçá-la, vamos questioná-la, sabe? Questione, lance perguntas, todas as perguntas, elas têm resposta, amém? Não tenha receio, busque em Cristo Jesus. Quero passar aqui a palavra para o Flávio para dar continuidade e encerramento. A paz de Deus. Amém. Que Deus abençoe, pastor Francimar. Nós ouvimos a ministração da palavra de Deus, que trouxe o tema nesta manhã, sobre provar se os Espíritos são de Deus. E o pastor Francimar explanou esta lição, graças a Deus, uma boa palavra, que nós possamos continuar
no desejo de aprendermos. O conhecimento ele é muito bom, mas o caminho que a gente tem que percorrer até chegar ao conhecimento, ele é muito árduo, não é fácil. Ter o conhecimento é bom, mas estudar é um negócio chato. Você já parou para pensar que você está na sua casa bem tranquilo, vendendo saúde, aí você vai ler a Bíblia, 10 minutos depois, dependendo da situação, você está querendo dormir? Porque estudar, né? Porque ler a Bíblia é uma coisa, estudar é outra. Primeiro nós começamos lendo, leia, pode ler. E depois nós começamos a estudar. Estudar é você se aprofundar, estudar é você cruzar informações, igual o pastor falou. É você pegar um texto aqui, que leu aqui, e é provável que você já tenha ouvido alguém falar que a Bíblia tem erro, não existe erro na Bíblia. A Bíblia é 100% inspirada. É 100% inspirada. A Bíblia, ela é extraordinária, é algo fantástico. A Bíblia é algo apaixonante. A Bíblia é tão maravilhosa que os livros da Bíblia, eles não foram escritos no momento que ia acontecendo o ocorrido, como os evangelhos, por exemplo. No início da minha fé, eu imaginei que Mateus andava com Jesus. No início da minha fé, eu imaginei que Mateus andava com Jesus, com um caderno, uma caneta, e ia escrevendo. Eu imaginei isto. Depois do decorrer, foi que eu descobri que aquele livro foi escrito dezenas de anos depois, que traz o nome de Mateus. Assim como Lucas, né? Lucas foi bem depois. Assim como eu imaginava que no Novo Testamento o primeiro livro a ser escrito foi Mateus, e não foi. Está na ordem da escrita, mas não foi. Então, aí quando você começa a estudar isto, quando você começa... a maravilha é que você vê que as informações se completam. Você vê que as informações... Você lê o livro do Êxodo, que é a minha grande paixão. O Êxodo é a minha grande paixão, é algo extraordinário. O Êxodo. Aí você vê aquele... Eu imaginei no início da minha fé, Moisés no deserto, Francisco. No início, logo descobri que não era papel, porque também não era difícil de entender, que naquela época não tinha papel, mas eu imaginei Moisés com tanto de plaquinhas feitas de cerâmica, né, ainda úmida. Eu imaginei, meu Deus, mas que sacrifício, Moisés no deserto, e ainda tinha que dar no deserto, ainda tinha que escrever aquilo. Aí depois eu entendi que foi tudo escrito depois. Traz o nome do autor, porque é o correto, pois isso é assunto para outra situação, mas... E você vê a essência, a grandeza daquilo. Que coisa extraordinária. Como que Deus faz aquilo? Como que Deus organizou? Porque Ele é Deus. Por isto que lá em Deuteronômio, na última instrução, das últimas instruções, Moisés orienta o povo: quando vocês passarem para o outro lado da terra, vocês reúnam os seus filhos e conte essa história aos teus filhos, aos teus netos. Que isto se transforme em uma cultura. Contando. Por que Deus falou isto? Até que um dia toda essa história será textualizada, será escrita. Mas para isto eu quero usar vocês, para vocês guardarem isto na história, contando geração após geração. Porque isto um dia será escrito. Valorize a Bíblia. Você já imaginou toda esta palavra escrita, todo o Pentateuco escrito em papiros? Você já imaginou todas essas páginas escritas em pele de carneiro, em pele de cabra curtida? Você já imaginou essas escritas em um pedaço de cerâmica, de argila,
ainda úmida. Que trabalho estes homens tiveram para escrevê-la. E hoje nós pegamos ela traduzida, mastigadinha, é só se alimentar e temos preguiça de ler. Porque a minha saúde, a saúde da minha alma, eu estou prolongando um pouco, porque agora é 10h10 e amanhã é feriado. A Bíblia, eu estou estudando a Bíblia e eu estou cada dia mais. Daqui a um dia eu vou estar louco. Tanta paixão pela Bíblia. Porque como é gostoso o que Deus fez. E o interessante, igreja, que Deus fez tudo isso usando homens como eu, como você. E esse desejo de Deus usar estes homens não morreu. Não morreu. Não morreu. Você já imaginou? Deus chamou um velhinho de 80 anos. Sabe por que Deus faz isso? Deus demonstrando, não é você que vai fazer, Moisés, sou eu. O poder está em mim. E se Deus está dizendo, olha, eu uso você com 80, eu uso você com 120, eu uso de 20, eu uso de 5, não interessa. Fantástico. Quando Deus usa Joquebede, meu Deus, que mulher extraordinária. Deus usa aquela mulher, enquanto hoje, crentes, aprovam o aborto, Joquebede lutou com a sua vida. Joquebede botou a sua vida em risco, mas eu vou guardar esse menino. E Deus honra Joquebede. E Joquebede foi tão honrado. Isso aqui só acredito que está escrito, eu não tenho dúvida disso. Que Joquebede agora foi paga para amamentar Moisés. Joquebede foi paga para cuidar de Moisés. Rapaz, isso aqui é... Deus usou Miriam. Você já imaginou, irmão? Se coloca no lugar de Miriam com 12, 13 anos, 10 anos, mais ou menos, falando diante da princesa, o pastor Francimar, uma escrava. Hoje, nós vamos falar para uma pessoa, vamos falar de Deus para uma pessoa do mesmo nível, Francisco, a gente treme. Aí você já imaginou uma escrava, uma adolescente, uma escrava, Flávio, falar com a princesa do maior reino, do maior império daquele momento? E ela falou, eu conheço uma mulher aí, que a bicha ela é boa de leite, e eu estou vendo que esse menino também é desnutridozinho. O desnutrido, isso é o que eu estou falando, né? Se você quiser, não, Francisco, olha a ousadia, é Deus, não tem como não ser Deus, não tem como. Olha a ousadia da minha, se você quiser, eu vou chamar ela. Vá que ela aceita. E quem era a mulher? A mãe. A mãe. Deus fez isto. Nós cristãos precisamos nos posicionar em algumas situações. Eu ouvi um relato de um pastor, fantástico, aquilo ali, rapaz, fica assim, Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Hoje alguns irmãos, não sei se por falta de entendimento, não sei, irmãos que hoje concordam com o aborto, né? Eu ouvi uma palavra de um grande pastor Hernando Dias Lopes. Eu estou fazendo um curso de teologia, estou tendo a honra de ser ministrado. Já ouvi, são 4.
já ouvi 3 mensagens, estou falando, fazendo a teologia IAD, né, que é através da internet. Eu já ouvi 3 e vou ouvir a 4ª palestra do pastor, 1h40 minutos. Que é isso? Ele falou que no... Aí, ele falou um negócio que me deixou assim... Vocês acompanharam o grande episódio, né? Que aconteceu agora esses dias, de uma menina que engravidou aos 10 anos. E vamos agora fazer justiça. Qual foi a justiça feita? O aborto. Mata esse infeliz. A justiça foi feita. Cadê? Se fala mais o assunto? Não. O assunto só... E outra, envolveu grandes pessoas. As pessoas investiram. As pessoas investiram naquilo para que o aborto fosse feito, para a justiça ser feita. Agora a justiça foi feita. A menina foi abusada sexualmente, aos 10 anos, engravida. E a justiça foi feita. Aborto. E onde anda? E onde entra Hernandes Dias Lopes? Os seus pais moravam no interior do Espírito Santo, se não me falha a memória. E a sua mãe se encontrava grávida. E ela começou a passar mal. E eles ficavam a 50, moravam lá no meio do mato, a 50 quilômetros da cidade mais próxima. E como ela estava enferma, esse transporte batista teria que ser feito, isso foi há 70 anos atrás, teria que ser feito com uma rede. E o pai dele, vendo que a sua esposa não suportaria aquele trajeto, buscaram um médico. E o médico veio. E disse, a sua gravidez é de risco e ela tem que ser interrompida. E a mãe disse, não abrirei mão do meu filho. Aconteça o que acontecer. E a criança nasceu. Quem é a criança? Você imaginou quem é a criança? Você já imaginou se tivesse feito isto? Teríamos perdido um dos maiores expositores da palavra de Deus. Não estou dizendo que é o único, é um dos maiores. É Hernandes Dias Lopes. Um dos maiores expositores da palavra de Deus. Isso, essas coisas nos apaixonam. Aí você vê um homem daquele, acha que ele nasceu em berço de ouro e tudo veio de graça, lá no interior do Espírito Santo. Aí ele falou, eu não tinha como estudar, porque nós morávamos lá nos Cafundós do Judas, como diz lá no Ceará. Não tinha escola. Mas alguém se ofereceu, que mudou para a cidade, e alguém se ofereceu, eu deveria ter uns 5 anos, ele falou que tinha uns 5 anos, se eu queria estudar, eu queria ir com ele. Aí ele disse, se papai e mamãe deixaram, eu vou. Papai e mamãe deixou, eu fui. Olha o que se tornou. Que maravilha. Então, tudo nessas coisas, a gente vê Deus. A gente vê Deus operando, Deus guardando. Nós, pai, nós, mãe, nós temos um compromisso muito grande com a formação dos nossos filhos. Eu li o Evangelho de Lucas, e quando eu li o capítulo 1, eu já vi, quero confessar um negócio para vocês, eu li a Bíblia toda apenas uma vez. Pastor, só uma. De Gênesis a Apocalipse eu li apenas uma vez. Só que todos os livros eu já li mais de uma vez. Esporadicamente. Livros após livro, eu já li, eu não contei, também não estou preocupado em contar. Eu não contei. Também não vem muito ao caso quantas vezes eu li cada livro. Mas eu li o livro de Lucas várias vezes. E o capítulo 1, e um dia eu lendo, que coisa extraordinária é aquilo. Zacarias, usado por Deus, cheio do Espírito Santo, disse, este menino será cheio do Espírito Santo e crescerá no deserto. O que é isto? Que palavra foi aquela? Ele crescerá no deserto. E nós sabemos quem foi o João, o Batista. Pensa num cabra valente feito a jararaca dentro da... E morreu tão jovem, né?
vivido mais tempo, mas morreu jovem. Aí alguém mais, depois de Jesus, mas João Batista, rapaz, já se foi. Aí pare e não faça comentários sobre João Batista. Porque nascido de mulher, ninguém é maior do que ele. Quantos João Batista nós temos por aí para nascer ainda? Quantos profetas nós temos ainda? Profetas. Eu sou um profeta, você é um profeta, porque nós expomos a palavra de Deus. Então, que nós buscamos a Deus, este dom. Que nós buscamos de Deus, orando, buscando força, entendimento, para que Deus abra a nossa mente, para que possamos entender e compreender e sermos grandes homens e mulheres de Deus. Para a proclamação, não para escrever a Bíblia, não para acrescentar ou aumentar, porque tem gente aumentando. Um dia eu estava na igreja, na escola dominical, e de repente se levanta o presbítero e disse: quero contar um testemunho. Estava na vigília ontem. Presbítero. Não estou falando mal do presbítero, estou falando que ele é presbítero, poderia ser um evangelista, poderia ser um pastor. Deus me deu mais um dom. O dom do sono profundo. Rapaz, não poderia ser o dom da esperteza, não. O dom do sono profundo. Oh, Jesus. Aí, em vez de ser 12, agora são 13, né? Acrescentar mais um dom. Então, são essas meninices que nós não podemos. E outra, e quando a gente vê alguém com essa meninice, a gente também não pode apontar. Não pode. Não. Porque nós temos que nos aproximar dele e tentar ensinar. Deus tem feito uma grande obra na minha vida. Ainda está no início. Eu era muito bruto. Aí você diz: pastor, você era? Era. Aí você vai dizer: misericórdia, meu Deus do céu. Eu era muito bruto com algumas coisas, né? Porque algumas coisas, Flávio, está muito claro para você. Mas para mim não está tão claro. Nós temos que entender isso. Então eu desejo que todos nós nos formemos, né, nos transformemos em professores de escola dominical, eficazes, assim, com o pastor Francimar. Quando eu crescer, eu quero ser um professor com o pastor Francimar. Manso, calmo, né? Mas você também pode ser um professor da escola dominical assim, manso, tranquilo, aprendendo. A Bíblia. Fiquemos em pé. Fiquemos em pé e oremos ao Senhor. Amados, logo mais à noite, eu justifico aqui a ausência do pastor Oswaldo, que ele hoje tem separação de obreiro lá na sede, e ele não pôde vir, mas à noite ele estará aqui, e nós estaremos todos aqui em mais um culto de celebração ao Senhor. Venha, participemos do culto, um culto abençoado. Traga no seu alforje aí um louvor, traga na sua bagagem uma adoração, traga na sua bagagem um culto ao Senhor. Amado Deus e Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, meu Deus, pela palavra que nos foi ministrada pelo pastor Francimar. Obrigado, papai amado, por cada um dos teus filhos que ouviu esta palavra nesta manhã. E eu tenho certeza que ele leva em si algum aprendizado, Senhor. Toma nas tuas mãos a sua igreja. Nos ajude nesta caminhada, nos ajude neste caminho, nos ajude nesse deserto, nos ajude no vale. Que o Senhor sempre esteja conosco, dando a nós o entendimento e a compreensão, para que possamos ouvir, entender e compreender a sua palavra, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos, no nome de Jesus Cristo. Cumprimente o teu irmão com a paz do Senhor.